Bom, é nesse vídeo que eu vou mostrar uma forma um pouco mais apropriada da gente armazenar alguns tipos de informação, né, que é o JSON. Não é que é uma forma um pouco mais apropriada, mas é uma outra forma da gente estar trabalhando com arquivos que é utilizando o JSON. Dependendo do caso que a gente for utilizar, é mais apropriado usar o JSON. Dependendo do caso que a gente for utilizar, é mais apropriado utilizar o ASCII simples mesmo, né? Então aqui, eu vou vir aqui no nosso arquivo de teste. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser apagar o nosso cadastro. Então aqui apaguei o cadastro. Vamos lá, né? O JSON, ele é praticamente um dicionário, né? Ele é bem semelhante, porque ele funciona da mesma forma. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um cadastro de novo, né? Então eu vou fazer aquele mesmo esquema. Input igual a nome. Idade igual a input. Idade. Eu vou fazer assim só para ficar mais rápido mesmo. E sexo igual a input sexo. Vai ficar mais rápido, né? E como que eu poderia fazer aqui para criar para começar a fazer o meu JSON, né? Então, primeiro a gente vai criar o nosso cadastro. O cadastro aqui, ó, ele vai ser um dicionário, né? Então, ou a gente só chama assim com as chaves, ou a gente já chama aqui o dict, né? Chamar as chaves é mais simples, né? Então, só chama aqui as chaves e a gente tem já o nosso dicionário. E tudo que a gente tem que fazer é armazenar as informações no dicionário da forma que a gente já viu. Então, por exemplo, cadastro, aí chama aqui, abre aqui o colchete, né, e coloca nome é igual ao quê? Ao nome, que é o valor aqui do nome, né? Então a gente vai ter uma chave chamada nome com o valor do nome que a gente digitou. E a gente simplesmente repete isso para os outros, né? Então, abre aspas aqui, idade igual a idade e sexo igual a sexo. E aqui a gente criou o nosso dicionário, né? Se eu der um print aqui no cadastro, Python 3 test.py, Messias, idade 22, sexo, sei lá. Aqui a gente tem um dicionário, né? E com o dicionário, igual a gente já viu, a gente consegue trabalhar com ele muito simples, né? Por exemplo, se eu quiser ver só o nome, eu passo as chaves aqui e pego só a chave, filtro direto é pela chave nome, né? E ele vai mostrar aqui, ó. Eu vou pôr qualquer coisa aqui, nome bem legal. Vou pôr qualquer coisa aqui. Olha lá, ele me mostra só o nome, né? E eu posso transformar isso daqui em um JSON para trabalhar com isso, para armazenar isso, né? Por exemplo, em um arquivo .json. Então, para isso a gente vai ter que importar uma biblioteca, que é a biblioteca JSON. Então, import JSON. Então aqui, ó, tudo que a gente tem que fazer é transformar, antes de mais nada, né? É transformar esse cadastro aqui, ó, esse dicionário, em um JSON. Então, json.dumps, que a gente vai transformar o dicionário em um JSON. É isso que essa função .dumps, é isso que essa função dumps aqui, ela faz, né? Então, eu vou salvar isso em outro dicionário, né? Quer dizer, em uma outra variável. Vou chamar isso de cadastro underline JSON. E aqui, ó, se eu der um print aqui, print cadastro underline JSON, Messias 22M. Ó, é basicamente a mesma coisa, só que agora com aspas duplas, né? Porque o JSON ele não trabalha aqui com aspas simples, ele trabalha com aspas duplas. Mas aqui agora a gente já tem o nosso JSON pronto para a gente salvar isso em um arquivo. E aqui agora a gente poderia salvar isso daqui em um único arquivo, né? Por exemplo, eu poderia criar um novo arquivo aqui chamado file. Eu vou chamar de F, open. Eu vou chamar aqui de cadastro.json. Lembrando que extensão aqui não faz muita diferença, né? Mas lembrando, traço W aqui, né? Para a gente armazenar, para a gente criar um novo arquivo, f.write. Eu vou salvar o cadastro.json. Lembrando que esse cadastro.json aqui agora ele é uma string, certo? Ou seja, isso aqui não vamos dizer assim, ele não é bem um arquivo no qual a gente consiga trabalhar como se ele fosse um JSON. O que esse dump vai fazer aqui, ele vai transformar isso daqui em uma string no formato de um JSON para que a gente possa armazenar isso.
Quando a gente quiser trabalhar com isso, a gente vai trabalhar ele como se ele fosse um dicionário mesmo. Então aqui, ó, ponto .write, f.close, né? Lembrando que a gente tem sempre que fechar. Vou salvar, vou fechar. E agora eu vou rodar o meu script. Python 3 teste.py. Messias. 22. M. E esse aqui ele criou o cadastro.json. Tá aqui o nosso JSON, né? E da mesma forma, a gente pode abrir ele e trabalhar com ele. E quando a gente está trabalhando com um JSON, a gente consegue filtrar de uma forma muito mais simples. Então eu vou apagar aqui quase tudo. Opa, vou apagar aqui quase tudo. E vou mudar aqui o W para R, né? E aqui agora, ó, f.read, meu JSON. Se eu der um print aqui, print meu JSON, a gente vai ver o nosso JSON, né? Só que aqui a gente não consegue trabalhar com ele, né? Se eu tentar filtrar aqui, por exemplo, o nome, ele vai dar aqui que o nosso... Aqui ele está falando que strings, que os índices para string tem que ser inteiros, né? Por quê? Porque ele está entendendo isso daqui como se fosse um texto, né? Não como se fosse um JSON. E o índice em texto é só número, 0, 1, ou seja, 0, 1, 2, 3 e por aí vai. A gente tem que transformar isso daqui em um JSON. Como que eu transformo isso aqui em um JSON? Eu poderia direto aqui, ó, no f.read e chamar a função JSON, ó, json.loads, ou seja, aqui agora eu vou carregar um JSON, né? Eu vou transformar a minha string em um JSON. Então aqui no f.read, que é onde eu tô lendo, eu poderia fazer isso aqui no meu JSON também, né? Só que até para o código ele ficar um pouco menor. Eu vou até tirar isso daqui, que é para mostrar só o JSON mesmo. E aqui ele já vai transformar o nosso JSON em um dicionário. Ah lá, ele transforma em um dicionário, você pode ver que até o formato muda, né? Que no caso ele muda as aspas duplas para aspas simples. Porque isso aqui agora virou um dicionário. Eu poderia até dar um type aqui, ó, só para ver. Ah lá, virou um dicionário. E eu posso agora trabalhar com isso. Ah, se eu quiser só o nome, eu já filtro direto. É pela chave. Qual que é a chave? A chave é nome, né? Então, eu venho aqui, nome. Aí eu vou pegar só o nome, ó lá. De uma forma bem mais simples, né? Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer igual a gente tinha feito naquele script, por exemplo. Eu poderia filtrar aqui as variáveis, né? Para pegar o nome, idade e também o sexo. E seria basicamente isso. Chamo o meu JSON, idade, meu JSON, sexo. Eu poderia printar tudo, né? Por exemplo, entre aspas, eu coloco f.read, nome, barra n, idade, barra n, sexo. Isso aqui é só para mostrar tudo em uma única linha. Quer dizer, é só para fazer o print em uma única linha, né? Aí, ó, a gente consegue filtrar o nosso arquivo JSON de uma forma muito mais simples e muito mais tranquila do que trabalhar daquela forma que eu mostrei com um arquivo simples, né? Mas lembrando que aí vai depender muito da ocasião, né? Vai ter ocasiões em que trabalhar com um arquivo JSON é mais apropriado. E vai ter ocasiões em que trabalhar com um arquivo de ASCII simples vai ser mais apropriado. Tudo vai depender do que você está fazendo e da informação que você está armazenando. E como, claro, você pretende trabalhar com aquela informação mais tarde. Mas então, é assim que a gente trabalha com arquivos JSON aqui no Python.